o nome de Jesus, queridos, povo de Deus, bom dia! A paz do Senhor Jesus para vocês, a paz gloriosa, maravilhosa do nosso Rei Jesus, o Príncipe da Paz. Receba essa paz no seu coração, receba essa paz para o seu dia de hoje, para toda semana, para todo sempre. Que essa paz reine, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode nos dar. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, Ele te dá essa paz e nela você pode descansar. Aleluia! Minha amiga Cidinha sumida, você está aqui, glória a Jesus. Deus abençoe sua vida, um beijo no teu coração, em nome de Jesus, a paz. Meus amados, está frio hoje um pouco aqui em Oroeste, como é que tá aí com vocês? Espero que o calor de Jesus esteja aquecendo todos os corações, né? E nós estamos aqui mais uma vez para o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho, pela Rádio Estúdio FM de Oroeste, São Paulo. Aleluia! Estamos aqui para a glória do nome de Deus, para que o Senhor seja glorificado e exaltado nas nossas vidas, que a palavra dele seja proclamada através das ondas sonoras da Rádio Estúdio e também pelas minhas redes sociais. Estou aqui no Facebook com a minha amiga Cidinha, depois tem o YouTube, Roseli Ribeiro, programa Maranata. Você encontra todas as mensagens de uns 4 anos para cá, né, que eu estou aqui. E comecei a fazer as lives, e Deus está no controle de todas as coisas, até aqui Ele tem nos ajudado, e nós estamos aqui firmes e fortes na presença de Deus. Vamos adorar o nosso Deus, através da sua palavra, através da sua presença, aleluia, aqui, em nome de Jesus. Oremos então, né, para que o Senhor esteja conosco mais uma vez nesta manhã, que o Senhor venha nos abençoar, abrir a revelação da palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, né, Ritinha? Amém, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Oremos então, queridos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, mais uma vez, nós estarmos aqui nesta rádio para proclamar a sua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e faz o que te apraz. Nada fica oculto diante do Senhor. A tua palavra é a luz que resplandece nas trevas. Meu Deus, em nome de Jesus, seja conosco, abençoa o seu povo, abra as portas da revelação, manda o maná do céu quentinho, uma palavra rema aos nossos corações, que nós possamos ser edificados, consolados e exortados pela sua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que precisam nesta manhã de um socorro, a providência sua. Eu não sei o que é, mas tu conheces o seu povo. Tu conheces a voz daquele que clama. Tu conheces a voz daquele que te louva também e derrama bênçãos dos céus. Abre as portas, ó Pai, que estão fechadas. Restaura tudo que está quebrado, Pai, em nome de Jesus. Põe de pé aqueles que estão cansados. Renova as forças daqueles que estão caídos, que não têm mais esperança, mas tu és a esperança. Ser conosco, ó Deus, nos abençoando, Pai, aprovando as nossas obras e aquilo que não for teu, que o Senhor nos ajude a ver que não estamos te agradando. Venha nos limpar, nos purificar com a tua palavra, que é uma água que nos lava. Derrama sobre nós, Jesus querido, o teu sangue que nos purifica de todo pecado. Aleluia! E há poder nesse sangue para que o inimigo bata em retirada. E se por um caminho ele veio, por 7 ele vai bater em retirada. Porque contra nós ele não pode, porque ninguém pode tocar nos teus, ó Deus. Ninguém pode nos tocar, porque se tu és por nós, quem será contra nós? Nós venceremos, permaneceremos inabaláveis, como inabalável tu és, meu Deus. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, porque até aqui a tua mão tem nos sustentado, a tua graça tem nos ajudado, ó Deus.
Deus, nós não estamos sozinhos. Nos piores momentos da nossa vida, quando nós pensamos que tudo acabou, não acabou. O Senhor está nos céus e abre um escape, um livramento para nós. Em nome de Jesus, eu creio, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Tu és infalível, tu és poderoso, tu és santo e maravilhoso. O Senhor é fiel na vida daqueles que clamam. Ouça o clamor daqueles que clamam nesta hora e envia as providências celestiais. Cura, transforma, restaura, põe de pé, ó Pai, em nome de Jesus. Faz as tuas obras, faz as tuas maravilhas no nosso meio, para que o teu povo te exalte, te glorifique. Que haja alegria no meio do teu arraial, no arraial dos santos, que haja um mover do teu espírito, que haja alegria dos céus, que haja milagres e maravilhas acontecendo, para que o seu nome seja eternamente glorificado pelo teu povo, que te ama, Jesus. O teu povo te ama, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições. Nós declaramos que amamos o Senhor e que sem ti nós não podemos viver. Nada somos e nada podemos sem o Senhor. Sê conosco, venha ficar conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Deus. Né, irmãos? Ele está aqui conosco, nos ajudando em todo o tempo, porque o nosso Deus, ele é fiel. Assim, ainda que nós sejamos infiéis, a Bíblia diz, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Aleluia! Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, ele permanece sempre fiel nas nossas vidas. Ele é fiel à sua palavra se cumpre. Nós vamos meditar hoje no Salmo 125. Fica aí esse dia, você vai gostar do que eu vou falar hoje. Lembrei de você, quando eu estava meditando nessa palavra, querida. Falaremos daquele ser, aleluia. Oh, glória a Jesus, louvado seja Deus. Deus é bom, né? Deus é bom em todo tempo e Ele está aqui. Glória a Jesus. Vamos meditar na santa, poderosa e gloriosa palavra do Senhor. Salmo 125, aleluia. Glórias a Deus, olha só. Os que confiam no Senhor, os que confiam, os que têm fé nele, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Aleluia, pegou aí, Cidinha? Para quê? Para que o justo não estenda suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. Oh, aleluia, louvado seja Jesus. Olha que palavra maravilhosa essa nessa manhã para nós. Que o Senhor está falando, Ele falou ao meu coração no sábado, na casa da minha querida pastora, da minha querida irmã Vera. Estávamos lá orando e o Senhor me deu essa palavra. Falei, ai, que palavra poderosa. Vou meditar nela, vou compartilhar com meus irmãos lá da rádio, para que todos recebam essa bênção. Olha só. Salmos, aqui está escrito na minha Bíblia assim, Cântico dos Degraus. Parece que é do Salmo 120 até o 134. São todos salmos que o povo, quando ia para Jerusalém, para as festas, né, do Senhor, lá em Jerusalém, eles iam cantando. Eles chegavam na cidade cantando, em procissão, em alegria. Tanto que tem o Salmo... Esqueci agora qual salmo. Que o salmista está falando que nesse dia eles estavam todos alegres e ele estava triste. Aí ele pergunta, por que você está abatida, minha alma? Por que você não se alegra com seus irmãos que estão indo em procissão alegremente para a casa do Senhor? Aleluia! Era assim que vivia o povo de Deus. É assim que o Senhor quer que nós vivamos, meus irmãos, em alegria, em consagração a Ele. Então o povo, toda vez que eles iam para Jerusalém, para as festas, eles subiam para Jerusalém em procissão, em cantorias.
e eles iam cantando esses salmos. Do Salmo 120 até o 134, eram os salmos que eles usavam para cantar, para subir para Jerusalém. E chegava lá, tinha festa, e eles continuavam cantando os salmos, se alegrando na presença de Deus. Por quê? Era uma ordem que Deus havia dado para o seu povo. Lá no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo também, falava, quando vocês chegarem na terra, que vocês forem para participar das festas, vocês irão participar das festas, vocês se alegrarão, depois vocês voltam para suas casas. E assim o povo fazia, né? Subiam para Jerusalém, pelo menos uma vez no ano, né? Mas eram 4 festas, eles escolhiam, iam em uma delas ou iam nas 4 se pudesse, mas todos tinham que comparecer perante o Senhor, não de mãos vazias, mas sempre alegres para agradecer a Deus por todo o bem que o Senhor tinha feito para Israel. Aleluia. Você tem agradecido a Deus por todo o bem que o Senhor tem feito a você? Você tem salmodiado o Senhor? Você tem louvado o Senhor por todo o bem que Ele tem feito para a sua vida? Aleluia! Então comece a adorar esse Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem te ajudado também. Ele está no controle da sua vida. Alegre-se e agradeça ao Senhor por isso. É isso que o Senhor espera do seu povo. Aleluias! Então, o salmista começa, né? Ele estava olhando a situação e começa a falar, compor essa canção. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando ele olhava para Jerusalém, que também é chamada de Sião, aquela cidade forte, edificada num monte, e ele achava aquilo tão maravilhoso, tão imponente. E ele sabia da história de Sião. Qual era a história de Sião? Era uma cidade dominada pelos jebuseus, tinha uma muralha muito grande, intransponível. Mas quando Deus quis dar para Davi essa cidade, Davi conseguiu penetrar em Jerusalém, Davi conseguiu derrubar os que estavam em Jerusalém e tomar posse de Jerusalém. Então, queridos, você, eu, o salmista está falando nessa manhã para nós, que nós somos como Jerusalém, uma cidade escolhida por Deus, inabalável, firmada num monte do Senhor. E só penetra o Davi que penetra nessa cidade, não mais ninguém, porque Jerusalém é cercada por montes firmes e inabaláveis. Aleluia! É assim que você tem sido inabalável diante dos seus problemas. A cidade está edificada sobre um monte. E o próprio Deus fala que nós também somos essa Sião, né? Sião celestial, um estudo maravilhoso, que eu nem compreendo o suficiente para vir aqui explicar para os irmãos, mas o fato é que Deus também olha para nós e nos vê como Sião. Uma cidade edificada no monte, inabalável, intransponível. Porque aqueles que estão em Deus são inabaláveis e intransponíveis para o mal. Só cai as muralhas de quem não tem Deus. As muralhas de Jericó caíram. Você lembra da história de Jericó? Aquelas muralhas caíram. Por quê? Jericó não tinha Deus. Nem aquela forte muralha ajudou Jericó a permanecer sem invasão dos inimigos. As muralhas da China, uma das 7 maravilhas do mundo, foi um dos imperadores chineses que mandou construir aquela muralha imensa, que é vista por satélites, uma coisa linda. Ele mandou construir porque eles estavam cansados da China sendo invadida pelos mongóis lá, e guerras, né, antigamente. E mandou construir aquela muralha intransponível. Você acredita que inimigos já cruzaram a muralha da China e invadiram a China? Por quê? Porque a China não tem Deus. E Deus está sempre mostrando. Pode ter a muralha que for. Se eu não for a muralha, se eu não for o monte à sua volta, o inimigo vai penetrar, vai entrar e você vai perder. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm fé em Deus, aqueles que declaram que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus e ressuscitou, esses, diz a palavra, e é uma promessa muito firme. Tem um hino que a gente canta da harpa cristã,
de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Aleluia. Pode você ver para mim o número desse louvor, desse hino da harpa aí na internet que eu esqueci, para eu cantar depois. Qual o nome? De Deus muito firmes são as promessas, harpa cristã. Deu o número dele. Então, queridos, Deus está à nossa volta. Essa é uma promessa que Ele fez para nós, porque o salmista, ele escreveu, ele compôs essa canção inspirado pelo Espírito Santo de Deus e deixou escrito aqui para mim e para você, para que eu e você tomemos posse daquilo que nos pertence. Aleluia. Então, o que o salmista está falando? Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, aquela cidade santa, escolhida por Deus, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Ela está lá. Vem chuva, vem vento, vem neve, vem tribulação, vem guerra, vem tudo. Mas Jerusalém está lá. Aliás, faz 2000 anos que o povo de Jerusalém, os judeus saíram de lá, mas o negócio é tão forte naquele lugar que até hoje tem uma briga para tomar posse daquele lugar. Por quê? Porque existe uma promessa para aquele lugar. Aquele Deus tem uma promessa para aquele lugar. E o inimigo não quer que as promessas se cumpram, óbvio. Assim como é na minha vida e na sua vida. Deus tem promessa para mim e para você. Mas o inimigo luta contra nós para que não se cumpra na nossa vida aquilo que Deus tem para nós. Então, queridos, não desanime. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Por quê? Porque aqueles que têm promessas precisam ser fortes, como Sião é forte. É isso que o salmista está comparando. Ele está nos comparando à fortaleza de Sião. Uma cidade que só foi dada a Davi. Porque Deus tinha um plano na vida de Davi. Querendo mostrar para nós o seguinte: o inimigo não entra dentro de vocês. Eu deixo que somente o meu filho entre, o filho de Davi, entre dentro de vocês. Para reinar em vocês. Aleluia, glória a Jesus. Mas o inimigo não. O inimigo não tem como entrar na vida daqueles que confiam no Senhor, porque nós somos como Sião. Amém? Recebe aí essa palavra. Aí ele continua, versículo 2. Assim como os montes estão à volta de Jerusalém, protegendo Jerusalém, né? Os montes que estão em volta da cidade. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia! Oh, glória a Jesus! O salmista olhou para a cidade. Edificada é um monte, intransponível. Ele falou: aqueles que confiam no Senhor são como Jerusalém. Permanece inabalável, intransponível. Aí ele olhou em volta de Jerusalém, viu os montes em volta de Jerusalém. Falou: meu Deus, assim como esses montes estão em volta de Jerusalém e são inabaláveis essas montanhas. Vem chuva, vem sol, vem frio, vem calor, vem neve, vem guerra, vem de tudo. Mas as montanhas permanecem lá, em volta de Jerusalém. Aí o salmista teve uma revelação do Espírito Santo e falou: assim é Deus, aleluia, em volta do seu povo. É como esses montes inabaláveis que permanecem ali para sempre, protegendo o seu povo. Foi essa a revelação que o salmista teve. É essa a revelação que Deus quer que nós tenhamos. Que Ele está à nossa volta. Que Ele está nos protegendo. E que Ele é inabalável. Deus não muda. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. É a mesma coisa que o salmista está vendo aqui. Ele está vendo que aqueles montes estão em volta de Jerusalém. Eles são inabaláveis. Eles não saem do lugar. Não. Aí ele olha aquela cena e fala: Deus, o Senhor é como esse monte em minha volta. O Senhor é inabalável à minha volta. O Senhor permanece para sempre em minha volta. O Senhor nunca vai sair daqui. A sua posição é de estar nos protegendo para sempre. Porque o Senhor, assim como esses montes, o Senhor também não muda.
Aleluia. A Bíblia diz que os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Mas aí o salmista está falando que o próprio Deus é o monte, então não tem como, né? Um dia Deus desceu na montanha e falou para o povo, falou para Moisés, avisa o povo, nem chegar perto dessa montanha. Porque se eles chegarem, eles serão consumidos, vão morrer. Tanto poder de Deus que veio ali naquela montanha, e lá em cima na montanha eram raios e trovões, e pegava fogo, e o monte fumegava, e o monte tremia, e o povo nem podia chegar lá perto, porque era o próprio Deus, ali na montanha. Mas aqui, o salmista está vendo o que é um monte, uma montanha. Você tem noção? Ainda ontem eu estava falando com a minha irmã, eu acho que eu sou tão esquisita, porque eu tenho medo da água. Eu olho para o mar, olho para um rio, eu vejo aquilo tudo tão grande. Eu falo, meu pai do céu, eu tenho medo disso aí. Eu olho para a altura, né? Se eu estou num alto, eu olho e falo, meu Deus do céu, quem sou eu diante dessa altura? Caiu lá embaixo, acabou. Tudo que é muito grande, porque a natureza, ela é majestosa. A natureza, ela é muito grandiosa. Você olha para um céu hoje, que nem está aqui em Oeste, que está se formando chuvas, aquelas nuvens, começa as trovoadas, os relâmpagos. Você fica, meu Deus, quem eu sou no meio disso? Nós não somos nada. Olha como que tudo é muito grandioso. Agora você imagina quem criou todas essas coisas. Quem criou o mar é maior que o mar. Quem criou o trovão é maior que o trovão. Quem criou o raio é maior que o raio. Quem criou o fogo é maior que o fogo. Tudo, gente, Deus é muito grande. E o salmista teve essa revelação. Falou que toda essa fortaleza, todo este poder, toda esta grandeza, porque ele estava comparando Deus naquele momento a um monte, a uma montanha. Ele falou, Deus é igual a isso. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é inabalável. Deus é forte. Deus me protege. Você tem essa certeza? Que Deus é na sua vida, inabalável, te protegendo sempre. Só que a gente não pode nunca esquecer um detalhezinho que ele falou lá no primeiro versículo. Que ele falou aqui no primeiro versículo. Ele falou, os que confiam, os que têm fé, pode viver esse milagre, pode viver essa graça. Aleluia! Louvado seja Deus, porque Deus é assim, é o Senhor em volta do seu povo. Desde agora, naquele tempo que ele estava falando lá, e para sempre. É para hoje essa palavra, porque é para sempre, é para hoje, é para amanhã, é para mim, é para você. Por quê? Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então o Senhor está conosco, inabalável, nos protegendo. Aleluia! Aí ele continua. Agora chegou onde eu quero, viu, Cidinha? Aleluia, é a Ritinha aqui. Olha só a revelação, Ritinha. Cidinha. Que é ela que sabe da nossa história aqui, eu e a Ritinha, nós temos um mistério aqui, né, Cidinha? Nós temos um mistério aqui. Olha aqui, eu vou te falar, Cidinha, que ontem ouvindo um profeta, depois que eu já tinha meditado nessa palavra, eu fui ouvir a live do dia do profeta. Você acredita que ele confirmou tudo que Deus tinha falado no meu coração através desse versículo? Preste atenção. Que Deus é fiel. Deus é fiel, inabalável, permanece para sempre em volta do seu povo, protegendo. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. O que é o cetro? O cetro indica governo, porque o rei, ele tem um cetro, né? Ele tem tipo uma bengalinha, que na hora que ele estende o cetro, ele está recebendo a pessoa. Na hora que ele não estende o cetro, a pessoa não pode nem chegar perto dele. Né? Ele governa com o seu cetro. Lembra da história da Esther? Ela se preparou toda para entrar na presença do rei. Não era dia dela ver o rei, mas ela chegou diante dele, mesmo não sendo o dia dela ver o rei estendeu para ela o cetro, e significando que estava recebendo ela. Porque o cetro é a autoridade e é o governo, significa isto, dos reis. O salmista está falando aqui assim para nós, ó. Por quê? O cetro, o governo da impiedade, não permanecerá sobre a sorte dos justos. Esse governo que aí está, que rouba velhinhos, não permanecerá. Tem velhinho clamando,
tem velhinho de joelho, viúvas, aquelas, olha, é a menina dos olhos de Deus, as viúvas. Você sabia, né? Você sabia que viúva, Deus tem um mistério com as viúvas. A Bíblia inteira a gente vê Deus cuidando com as suas próprias mãos das viúvas. Agora eu te pergunto, este governo foi lá no cofrinho da viúva, no salarinho, na aposentadoria dela e mexeu. Essa viúva chegou diante de Deus e falou: Deus, julga a minha causa. Deus, faz justiça. Deus, devolva o meu dinheiro, Senhor. Os ladrões me roubaram. Você acha que esse cetro de impiedade, desse governo ímpio e injusto, vai permanecer? Não vai. Está caindo e vai cair. Como eu falei aqui há um tempo atrás, a Cidinha é a minha testemunha aqui. Eu disse que Deus tinha me mostrado que tinha colocado um anzol no nariz do Lula. Tinha colocado um anzol no nariz dele e estava puxando ele de dentro da água. E eu vi essa imagem, Deus puxando ele de dentro da água. E começou a girar, como um pescador girando o peixe no anzol fora da água. E ele ia se debater, e todo mundo ia ver, porque ia ser uma coisa exposta. Aí ele ia morrer, acabar, né? E aí as coisas vieram acontecendo, vocês estão vendo. Vocês não são cegos, né, gente? E eu vou te falar, tá chegando bem próximo agora, o fim, porque ele tocou numa coisa muito sagrada para Deus: órfãos e viúvas. No dinheirinho dos aposentados também tinha cuidado com órfãos, os filhos que os avós criam, que não tem pai, que não tem mãe, que os avós criam. Eles cuidam, né? Então, ele mexeu nisso aí. Deus é justo. Deus é justo. Fiquemos tranquilos, porque essa impiedade vai cair. Porque está escrito aqui, o salmista viu essa cena de que os governos ímpios não prevalecem sobre a sorte dos justos. Por quê, irmã? Porque Deus é fiel e Deus é justo. Eles até governam por um tempo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então, hora ou outra vai se levantar um governo ímpio. Como a maioria é tudo ímpio que vai para a política, né? Então, vai levantar um governo ímpio, vai assolar o povo. Só que tem uma hora que Deus fala: chega. E a hora do homem lá chegou. A hora daquele ocupante do Palácio do Planalto lá em Brasília, chegou o final dele. Ele e todos aqueles que estão com ele, cometendo essas impiedades, porque está escrito aqui. Eu não estava pensando nisso, não. Na hora que eu comecei a meditar, conforme eu falei para os irmãos, o Senhor me deu essa palavra quando nós fomos orar por nossa irmã Vera. Só que aí eu fui meditar. Falei, que palavra linda. Quando eu cheguei no versículo 3, o Senhor já ligou na minha mente as coisas. E aí eu ouvi a live do profeta, e o profeta falando que a partir dessa semana que o trem vai começar. Já tá, né? Já tá assim, bem difícil a vida para ele, não tá fácil, mas o trem vai ficar pior. Cada dia pior, porque ele é ímpio. E o cetro, o governo da impiedade, o governo da injustiça, o governo dos ladrões, não prevalecem. Porque no meio desses velhinhos, irmãos, tem muita gente justa. Tem muita gente sofrendo. E Deus não se agrada. Deus não se agrada nada disso. E ele, quando ele vai entrar com a restituição na vida dos seus, ele vai ter que cobrar daquele que fez o mal, certo? Porque Deus é justo e ele vai fazer isso. Inclusive tem um versículo, eu acho que é lá no livro de Deuteronômio, que Deus fala para nós, crentes nele. Ele fala assim para nós, ó. Eu vou achar esse versículo depois, eu falo para os irmãos. Mas tá lá, pode acreditar, porque eu já li. Tá escrito assim, ó: cuidado, não deixe que o teu irmão chegue diante de mim reclamando de você, porque eu vou ter que fazer justiça para ele. Aí eu vou ter que tratar contigo. Entre nós, crentes, que ele fala entre os irmãos. Agora você imagina com o ímpio, o que Deus vai fazer? Que ele já está fazendo. Envergonhando a pessoa. Né? Deus está mostrando quem ele verdadeiramente é. É Deus trabalhando, né, irmãos? Que Deus falou que ia fazer, e ele é fiel, e ele faz. Aí,
Né, Cidinha? Continuando. Continuando, o povo tá doido lá em Brasília. Mas por que que Deus vai fazer isso? Olha que interessante, como que o nosso Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Por que que Deus vai tomar as nossas dores e vai entrar com justiça nessa história deste governo ímpio? Por quê? Para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Por que que Deus vai entrar com providência? Uma hora Deus entra, uma hora Deus faz a justiça nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus sabe da nossa fraqueza. Pode ser que nós desistamos de Deus de tanto ver impiedade. Porque aconteceu isso com o salmista uma vez. De tanto ele ver a impiedade, de tanto ele ver o governo dos maus prevalecendo, ele falou: Senhor, e eu que te sirvo? Só me acontece coisa ruim. Esse povo não passa mal nem na hora da morte. Eles morrem bem, eles têm túmulos majestosos para eles. E nós, Senhor, ele estava quase... O salmista fala, Salmo 70 e 73, se eu não me engano. O próprio salmista fala assim: eu quase desviei o meu pé pensando nessas coisas. Mas quando ele entrou na casa do Senhor, aí ele foi orar e Deus falou com ele e mostrou para ele qual era o fim do ímpio. Aí ele falou: ai, glória a Jesus. Vale a pena ser fiel. Vale a pena te servir, Jesus, porque nós vamos vencer e nós temos um destino eterno. Certo? Então por que que Deus vai fazer justiça? Para a viúva, para o órfão, para os que foram roubados aí na aposentadoria, por exemplo, dentre tantos outros roubos, esses impostos que o povo não aguenta nem fazer compra mais no mercado, tá tudo super caro. Por que que Deus vai entrar com essa providência? Porque pra gente não desviar a nossa fé, pra gente não querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque Deus sabe da nossa fraqueza, meus irmãos. Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Então, na hora que Deus vê que o trem vai ficar muito feio, que o povo vai ficar revoltado, que o povo vai ficar desviado, que o povo vai ficar triste, que o povo vai ficar deprimido, que o povo vai perder as esperanças, Deus entra com a providência, tira o governo do ímpio e mostra que Ele é Deus. E mostra para o povo: vale a pena ser fiel, povo. Vale a pena confiar em mim. Vale a pena esperar em mim, na minha justiça. Calai-vos e vede o livramento do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. E é isso que Deus vai fazer. Para que o Brasil não pereça. Para que o povo que serve a Deus aqui nessa terra não pereça. Para que o povo não se desvie. Para que o povo não fique com o coração peludo, sabe? Duro de tanto ver isso. Para que o povo não tome a forma desse governo ímpio. Porque isso não é normal. Certo? Não é normal um rapaz dos tráficos lá no Rio de Janeiro ser preso, e quando ele for solto, tinha uma multidão esperando o cara sair da prisão. A gente olha e fala: Deus, onde é que o Senhor está? Deus fala: tô aqui. Calma que eu já vou entrar com providência. E Deus está falando: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Para que nós tenhamos paz. Para que nós não abandonemos a nossa fé. Para que nós não venhamos a fazer justiça com as nossas próprias mãos. Para que nós não caiamos em tentação. Porque o mundo atenta demais o crente, o cristão. Mas quando Deus vê que nós estamos em perigo, Deus vem com a providência. Ele entra e destrói os ímpios. Aleluia, glória a Jesus. Isso é motivo de grande alegria para o povo de Deus, porque Deus é bom, irmãos. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. As viúvas, os órfãos que estão sendo prejudicados, que estão entrando diante do Senhor e falando: faz justiça. A minha mãe é viúva. Tá lá reclamando. Esses dias eu liguei para ela, falei: mãe, a senhora já conferiu na sua aposentadoria? Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Porque esses tempos atrás, há 1 ano e pouco atrás, ela já tinha tido esse desconto. Aí, elas que minha irmã foi lá no INSS, brigaram lá, tal, pararam de descontar, beleza. Eu falei: mas não custa a senhora ver. Não, tá tudo certo. Eis que a minha irmã precisou de pegar o olerite dela, não sei porquê, lá no negócio de imposto de renda. Conclusão, não estavam descontando de novo, gente.
Olha a falta de vergonha na cara desse povo. Já haviam descontado, já tinha sido feita a reclamação. Eles haviam parado de descontar, pois eles tinham voltado a descontar novamente. E a minha mãe não sabia. A minha mãe é uma viúva. Ela vive da aposentadoria dela. E ela tendo que gastar dinheiro com remédio, que todo mundo sabe, né? Que velhinho gasta dinheiro com remédio. Aí, agora ela vai de novo, né? Requerer o que é justo, a devolução do dinheiro dela, assim como todos devem requerer e devem receber. Mas Deus viu isso. Deus viu. Lembre-se, as viúvas e os órfãos, Deus tem um carinho tão especial. Deus tem um zelo tão especial. Que esses loucos não sabem o que eles estão fazendo. Jamais eles sabem. Porque se eles sonhassem que Deus cuida com zelo especial de órfãos e de viúvas, eles jamais fariam o que eles estão fazendo. Mas Deus vai entrar com providência e vai cobrar e vai destituir este governo ímpio do Brasil. Eu estou aqui profetizando. Deus vai destituir o governo ímpio do Brasil. Aleluia. Aí o salmista termina, né? Faze bem, ó Senhor. Aleluia. Aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. Faz bem, meu Deus. Faz bem para nós, Senhor. Estenda a sua mão de bênção. Estenda a sua mão de graça, misericórdia sobre nós. Faz bem, Jesus, para o seu povo. Derrama sobre nós uma gotinha do seu sangue que espanta Satanás das nossas vidas. Faz o bem, Senhor, para nós. Olhe em nosso favor. Senhor, faz o bem. Fale agora, como o salmista falou. Faz o bem, Senhor. Derrama sobre nós as tuas bênçãos. Derrama sobre nós, Senhor, a tua graça, a tua proteção. Separa nós, Senhor, essas muralhas intransponíveis. E nós estaremos para sempre seguros em ti. Faz bem para o seu povo, Jesus. Abençoa seu povo, Senhor. Abençoa seu povo. Traz alegria no coração da sua gente. Ah, Senhor. Aqueles que fazem essa maldade, eles nem sabem o que estão fazendo. Porque se eles soubessem, eles não fariam. Eles não tocariam nos seus. Ah, Senhor. Haverá paz em Israel. Você é Israel de Deus? Você é o Israel de Deus? Sim, nós somos o Israel de Deus. Somos um só povo em Cristo Jesus. Nós somos o Israel de Deus, unidos em Cristo Jesus. Judeus e gentios unidos em Cristo. Somos um povo, um Israel de Deus. Paz haverá. Paz haverá em Israel. Paz haverá no meio do povo de Deus. Paz haverá. Paz já há, porque nós já somos mais do que vencedores. A paz já há no meio de Israel. A paz já há. E creia, meus irmãos, por Deus eu estou falando. O governo do ímpio vai cair, não prevalecerá. Porque eles tocaram na menina dos olhos de Deus. Primeiro porque o Lula é antissemita, né? Eu já falei aqui muitas vezes que eu nunca vi na história do mundo alguém que se levanta contra este povo permanecer de pé. Não existe antissemita vivo para contar a história. Vitorioso. Não existe. Não existe. O cetro da impiedade de Hitler reinou na Alemanha. Mas teve uma hora que Deus falou assim: acabou para você, Hitler. Acabou para você. E acabou para Hitler. Você acha que o Lula é o quê? Chegou lá na França essa semana com um lenço do Hamas no pescoço. Então ele é afrontoso. Ele é afrontoso. Além dele mexer com órfãos e com viúvas, que é uma coisa especial que Deus cuida mesmo, ele ainda é antissemita. Então, assim, o final desse homem é tenebroso, irmãos, é tenebroso. É só esperar para ver. Não sei, eu não sei nem se eu acho que eu até já falei aqui, né, que Deus já falou que não adianta nem orar. Ele é pior que Saul, né? Mas amém, Deus é que sabe de todas as coisas. O fato é
o governo da impiedade não prevalecerá sobre o nosso país, sobre as nossas vidas. O governo da impiedade, se você trouxer para a sua vida pessoal, o governo de Satanás sobre a nossa vida, jamais. Quem nos governa é Cristo. Quem está sentado como rei e que estende o cetro no trono do nosso coração é o nosso Jesus. E Ele está aqui para nos dar vitória. Amém, queridos? Como que é o louvor, Ritinha? Fala o nome para mim, porque não apareceu. Ah, não apareceu? De Deus muito firmes são as promessas, harpa cristã. Para eu cantar só um versinho aqui. De Deus muito firme são as promessas. Você sabe, ô Cidinho, o número do 467? 467? Não, não é essa. Ah, as firmes. De Deus, é 459, achei. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. Aleluia! De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são as promessas de Deus. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falham, jamais falharão. Deus muito firme. Ah, só estou cantando errado. São as promessas, e firmes que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. Aleluia! De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia! Fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. Se Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Aleluia, louve a Deus. Se as estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia, promessas brilhando nas nossas vidas. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante para te abrigar. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos, fiquem com Deus. Até segunda-feira, querendo Deus, para nós estarmos aqui mais uma vez louvando, adorando, meditando na palavra do Senhor. E que as promessas dele todas
todas se cumpram nas nossas vidas, amém? Não caia nenhuma por terra. Fique hoje com a promessa do Salmo 125, que o Senhor, Ele é como um monte em volta de Jerusalém, nos protegendo e nos guardando. Beijo no teu coração. Até segunda-feira que vem, querendo Deus, e Ele há de querer, se nós vivermos até lá, né? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Fique com Deus.